palavra de Deus diz assim: quando falava Efraim, havia tremor. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obras de artífice. E dizem: sacrificai a eles, homens, até beijam, sacrificai a eles, homens até beijam bezerros. Por isso serão como nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira, e como fumaça que sai por uma janela. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outros deuses além de mim, outro Deus além de mim. Porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinha pasto, eles se fartaram. E uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração. Por isso se esqueceram de mim. Sou, pois, para eles como leão, como leopardo, espreito no caminho, como ursa roubada de seus filhos. Eu os atacarei e lhes romperei a envoltura do coração, e como leão ali os devorarei. As feras do campo os despedaçarão. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Onde está agora o teu rei, para que te salvem em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais dissestes: dá-me rei e príncipes? Dei-te um rei na minha ira, e o tirei no meu furor. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, o seu pecado está armazenado. Dores de parturiente lhe virão. Ele é filho insensato, porque é tempo, e não sai a luz ao abrir-se da madre. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Ainda que ele viceje entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor subindo do deserto, e secará a sua nascente, estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Oremos, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, graças nós te damos, ó Pai, pelo privilégio de ler a Tua palavra e o privilégio, ó Pai, de podermos cultuar ao Senhor, ó Pai, de ser gratos a tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a ter essa compreensão, ó Pai, de quem Tu és, de quem nós somos, para que possamos, ó Pai, prestar o culto verdadeiramente a Ti, Senhor. Eu oro pedindo a Tua iluminação, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre o povo que cavou a sua própria cova. As pessoas perderam a noção do que é o culto. O que nós estamos fazendo hoje reunidos aqui? Prestando um culto a Deus. As pessoas estão perdendo a noção de quem nós estamos cultuando. As pessoas estão criando diversidades de culto, elas estão trazendo inovações da cabeça delas para o culto e achando que estão cultuando ao Senhor. Então, o que está acontecendo no culto hoje? Eu não vou gastar tanto tempo falando, mas invencionices de homens sendo colocadas no culto e as pessoas chamando isso de culto, onde Deus foi retirado do centro do culto e o homem passou a ser o centro do culto. As mensagens deixaram de ser o quê? Cristocêntricas e passaram a ser antropocêntricas, isso é, para agradar ao homem. A forma de adorar a Deus foi modificada. Pensando que estão cultuando a Deus, as pessoas estão o quê? Querem agradar, na verdade, a si mesmas, cultuar a si mesmas. O culto, ele é sério, meus irmãos. O culto, ele é uma ordenança de Deus
para nós. O culto ele é uma ordenança de Deus para nós. E como nós acabamos de ler, percebemos o quê? Que Israel ele está sendo punida, e ele está sofrendo, porque eles desprezaram o culto a Deus, a maneira que Deus gostaria de ser adorada e cultuada. Ele está o quê? Colhendo aquilo que ele plantou, né? Onde achavam que estavam prestando culto. E o Reino do Norte seria destruído por causa disso, né? Pelo fato da idolatria deles terem introduzido o quê? Algo que não foi pedido por Deus. Deus não pediu, e eles foram colocando coisas que Deus não pediu. Nós estamos o quê? Diante do Criador do universo, meus irmãos. É Ele que nós estamos cultuando. Um Deus santo, um Deus justo e misericordioso para conosco, que não aceita que a sua glória seja dada a outrem. Deus não aceita que a sua glória seja dada a outrem. O culto deve ser somente como Deus prescreve, e não do jeito que nós achamos que deve ser. E a primeira parte do texto, né, o primeiro ponto nosso é a idolatria que acaba em morte. Os primeiros versículos diz assim: quando falava Efraim havia tremor, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora pecam mais e mais da sua prata, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obra de artífices. E dizem: sacrificai a eles, homens, até beijam bezerros. A idolatria fez com que Israel levantasse e enfrentasse o Rei dos Reis, o Criador do Universo. O profeta havia anunciado castigo, havia anunciado destruição, mas eles falavam: não é com nós isso daqui, porque nós estamos vivendo uma bênção tão grande materialmente, nós estamos recebendo tantas bênçãos, coisas materiais. Não, ele deve estar falando de outro povo, não é nós não. E continuaram vivendo do jeito que eles estavam. Eu já falei aqui, né? Mas quando Jeroboão I, ele se revoltou contra Roboão e levou-se 10 tribos para o norte, ele teve a brilhante ideia de construir 2 bezerros de ouro. Para quê? Para que o povo, as 10 tribos, o povo de Israel, não descessem mais para prestar o culto no templo, como Deus havia prescrito em Jerusalém. Então ele falou: não, olha, nós vamos construir um mais ao norte, um mais aqui ao centro. Esse é o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Nós vamos cultuar eles. E aí o que eles fizeram para construir? Eles pegaram o dinheiro deles, a prata, o ouro, pegaram o que eles tinham, contrataram artífices, gastaram dinheiro, falando: não, nós vamos dar o melhor para cultuar o nosso Deus, quando na verdade eles não estavam cultuando a Deus, não estavam cultuando. E esses ídolos levantaram a ira do Senhor. Nós podemos ter nossos bezerros também, meus irmãos. Nós podemos, mesmo que ainda não fisicamente, mas nós podemos o quê? Erguer ídolos dentro do nosso coração. E diante disso, você deve fazer o quê? Uma autoavaliação profunda e considerar quais são os bezerros da sua vida. O que você tem idolatrado? O que tenta tirar o lugar de Deus na sua vida? Quem são as pessoas, as coisas, as ideias ou situações que têm tentado se tornar o centro da sua vida, que deve ser ocupado pelo Criador, pelo Deus soberano? O povo de Israel então introduziu o quê? Um falso Deus e começou o quê? Chamá-lo de Deus. E aquela mistura sincrética com um pouco do povo de Samaria, com um pouco do povo do Egito, eles passaram a adorar Baal também. Principalmente quando Acabe foi rei do norte. Acabe é o que foi casado com Jezebel, né? E esse tempo eles fizeram de tudo para acabar com o culto verdadeiro, para destruir qualquer ideia do culto do Deus verdadeiro.
Israel continuou profanando a adoração a Deus, o culto ao Senhor, e continuou a idolatria. Eles até beijavam os bezerros. E eles morreram espiritualmente, é isso que o texto fala aqui. E esse bezerro, né, construído com obra de artífice, não era barato também. O pessoal injetando dinheiro, como eu já disse, nem sempre. Então, meus irmãos, a gente pode tirar uma lição daqui. Nem sempre quando alguém estou dando o melhor para Deus, estou gastando os meus recursos para isso, de fato está fazendo isso. Você pode gastar suas forças, os seus recursos, mas não para adorar a Deus, e você ser enganado. Nós vimos ao longo do estudo desse livro, meus irmãos, e talvez se alguém tivesse ido lá em Samaria e perguntado para o povo de Efraim, né? Efraim, uma das tribos que é chamada aqui, né, a tribo de Israel, porque ela liderou as outras tribos e liderou para o mal. Chegasse lá, quem vocês adoram? Eles responderiam, nós adoramos o Deus verdadeiro. Eles iam responder isso. E talvez muitos aqui dentro, muitos que estão acompanhando o culto pela internet, dizem que adoram o Deus verdadeiro, mas quando chega a segunda-feira, quando nós saímos para o dia a dia, para as vidas, as suas vidas não condizem com o que você falou. Não condizem. E era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Se alguém fosse lá em Samaria e perguntasse, não, nós adoramos o Deus verdadeiro. Mas as suas vidas e práticas não demonstravam isso. Não basta falarmos que adoramos, precisamos o quê? Cultuá-lo com as nossas vidas, com as nossas forças. E não ficarmos o quê? Inventando nada, submetermos nossas vidas a Ele, né, como consequência, e como consequência da vida que eles estavam levando, o que aconteceu? Versículo 3. Por isso, por causa da idolatria deles, serão como a nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira e como fumaça que sai por uma janela. Olhando para essas coisas aqui, o que essas coisas têm em comum? A transitoriedade. Essas coisas são passageiras e rapidamente. Nuvem da manhã. Quem não é de São Carlos ou quem olhou essa semana, um dia amanheceu todo nublado. Mas foi questão o quê? De pouco tempo já tinha sumido tudo. Né? Orvalho que cedo passa, aquele molhadinho que tinha na grama, nas plantas, vem o sol e já seca. A palha o vento leva. Fumaça se esvai. A transitoriedade. Por causa disso, vocês serão como uma fumaça. Eles aparecem por um pouco tempo e somem. Então não adianta eu ter uma equipe de louvor, profissionais de luzes, eu fazer algo monumental aqui, usar as melhores tecnologias, mas com os conceitos errados sobre Deus, sobre quem eu estou adorando. Por isso, nos levou à profanação. Se eu tiver o bom e o melhor, mas não entender quem é Deus, o Deus que eu estou cultuando, de nada está valendo o que eu acho que estou prestando de culto. Deus é o Criador, santo, justo. Para Ele nós temos que oferecer o melhor e da melhor maneira que nós pudermos, meus irmãos. Somente aquilo que for submetido na palavra de Deus que irá permanecer. O resto vai passar, é transitório. Então, se vocês estiverem vendo e estão vendo movimentos, não é a primeira vez não, meus irmãos, já teve outros movimentos, talvez não aqui em São Carlos. Esses movimentos vêm, aglomeram pessoas e depois somem. Por quê? Porque não é fundamentado na palavra de Deus. É transitório. Segundo ponto é a ingratidão que gera destruição. Então Deus lembra a Israel o quê? Quem ele é, de onde ele foi tirado, e contrasta com a idolatria
que eles estavam vivendo, reafirmando o pacto que foi feito com eles. Versículo 4. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Deus mesmo no meio da idolatria, rebeldia, ele se revela como o Salvador, como aquele que, olha, eu vou dar mais uma chance para vocês. Mesmo que vocês estão aí brincando de culto, ainda eu vou dar mais uma chance para vocês. Bastavam o quê? Se arrependerem e voltarem para Deus. Por quê? Pois eu sou o único Salvador. Da mesma maneira que eu tirei vocês do Egito, da mesma maneira que eu os livrei do Egito, da escravidão, eu posso fazer novamente. Então o que nós precisamos? Voltar ao Senhor. Versículo 5. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca, quando tinham pastos, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração, por isso se esqueceram de mim. Aqui nós vemos mais um pecado do povo de Israel, o orgulho e a autossuficiência. Então, isso pode acontecer com qualquer um de nós. As coisas podem começar a melhorar na nossa vida, financeiramente, materialmente, intelectualmente, e nós acharmos que somos autossuficientes, nos orgulharmos das bênçãos que Deus tem dado para nós e abandonarmos ao Senhor. Adorar a Deus envolve o quê? Humildade, irmãos. Dependência, reconhecimento. Deus dava comida, carregava eles no colo. Nós lemos aqui no texto algumas mensagens atrás. Eles achavam que não era Deus que estava dando para eles, que eles que estavam obtendo pelos seus próprios esforços. Então Deus faz assim: já que vocês são autossuficientes, vocês colherão aquilo que vocês estão plantando. Versículos 7 e 8. Sou, pois, para eles como o leão, como o leopardo, espreito no caminho, como ursa roubada de seus filhos. Eu os atacarei e lhes romperei a envoltura do coração. Isso é, eu vou abrir-lhes o peito. E como leão, ali os devorarei. As feras do campo os despedaçarão. A imagem é forte, meus irmãos. É pesada. Talvez você já tenha visto um documentário, na History Channel, algum documentário na TV Cultura, sobre um urso e ele atacando uma presa. E quando ele fica de pé, o tamanho da sua garra. Deus está falando que ele vai fazer isso com Efraim, que ele vai abrir o peito ao meio. Ele vai abrir a envoltura do coração ao meio. E esses animais, o leão, o leopardo, estão prontos à espreita para atacar, para matar. Isso é, nesse momento, Israel já estava sitiada pelo povo da Síria, pronta para ser destruída. Pronta para ser destruída. Uma ursa, imagine uma ursa que foi roubada dos seus filhotes, rasgando-lhe o peito. O leão e o leopardo, pronto para devorá-los, despedaçá-los. É isso que acontecerá quando os assírios destruírem o povo de Israel. E todos ali, idosos, crianças, mulheres grávidas, serão destruídos. E os sobreviventes serão levados para uma outra localização. E o local onde era do povo de Deus será ocupado pelos estrangeiros. É isso que vai acontecer com o povo de Deus, com o povo que rejeitou a graça de Deus. Terceiro ponto, a autossuficiência não pode te salvar. Tendemos a culpar Deus, tendemos a dizer que, por que esse Deus é tão mau? Mais uma vez, você não entendeu Deus se você tem essa pergunta. Deus nunca exagera. Deus é um Deus santo, um Deus justo e sempre misericordioso. Desde o Éden, Deus deu o recado lá para Adão e Eva, falou: o dia que vocês comerem do fruto que está no meio do jardim, certamente vocês morrerão.
E aí veio Satanás e conversou com eles. Não, é certo que vocês não morrerão. Eles foram e comeram. Eles morreram? Não. Deus foi misericordioso com eles. Deus deu roupa para eles. Deus os poupou. Deus foi benigno ainda para com Adão e Eva. Deus foi muito misericordioso. Deus é um Deus santo, um Deus justo e um Deus misericordioso. E ele diz, só de mim vem o teu socorro. Né? Versículo 9, a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. As palavras não aliviam para Israel, pois o que resta é só destruição de Israel. Vocês cavaram a ruína de vocês. Vocês cavaram a própria cova. O leão, o leopardo, a ursa, será o que? A destruição que vocês correram atrás, que vocês buscaram ela. Por outro lado, Deus, misericordioso, só de mim vem o teu socorro. Irmãos, eu não sei como que está a sua vida espiritual com Deus, mas eu sei que ainda dá tempo. Você ainda tem chance de se arrepender dos seus pecados, de mudar de vida, de receber uma nova vida em Cristo. Você ainda pode se arrepender e a história ser diferente. Queridos, não dependa de político. Não dependa de políticos. Aprenda a não depender de políticos. Por que eu estou falando isso? Porque Israel fez isso. Israel dependeu de políticos. Caiu nessa. E um desses pecados de autossuficiência. Eles acharam que os políticos iam resolver o problema deles. E aí nós vamos para os versículos 10 e 11. E aí Deus fala para eles, onde está agora o teu rei? Para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes? Dei-te um rei na minha ira e tu tirei no meu furor. Interessante que o rei desta época se chamava Oséias. Oséias significa o quê? Salvação. Salvação. Deus trata Israel dizendo o quê? Onde está o teu rei para que te salve? Cadê ele? Nem sempre os governantes são uma boa dádiva de Deus para nós, meus irmãos. Nem sempre. Os governantes sempre vêm das mãos de Deus. Por quê? Porque toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade vem de Deus. Depois os irmãos podem ver no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27, e João 19, versículo 11. Nem sempre, nós vemos que lá toda autoridade vem de Deus. Né? Mas nem sempre vem porque Deus está feliz com o povo e quer o melhor para o seu povo. Às vezes vem porque é a ira de Deus pesando sobre o seu povo. Deus coloca alguém sobre o seu povo porque Ele está irado com o seu povo. Não dependa, então, de políticos. Não acredite que a solução está no homem. A solução está em Deus, somente em Deus. E sem arrependimento será o fim. É a quarta lição que nós temos aqui. As iniquidades de Efraim, versículo 12, estão atadas, juntas, o seu pecado está armazenado. Dores de parturiente lhe virão. Ele é filho, insensato, porque é tempo e não sai a luz ao abrir-se da madre. Muitas iniquidades juntas. Hoje nós armazenamos nossos arquivos, né, na nuvem. Os mais velhos como eu gostam de ter um HD externo, gosta de mandar para vários e-mails, pendrive, mas imagina, nós armazenamos, e aqueles armazenaram pecados, tantas iniquidades. E aqui tem uma imagem do quê? A imagem de um parto, a imagem de uma mulher grávida que está para dar à luz, numa época que não havia cesárea, não havia anestesia. É nessa época que eles estão descrevendo o quê? Um parto. Efraim é como um bebê que está para nascer, mas não está na posição certa para o parto normal, para o parto natural. Então, quando nós vivemos uma vida de pecado, nós somos como esse bebê que está na barriga e na hora do parto,
o bebê se virou. Não para nascer, se virou de uma maneira que não pudesse nascer. E o que acontece? Nesses casos, morria-se o bebê e a mãe, por causa da insensatez, por causa da loucura de se afastar do Senhor, de cultuar o Senhor de uma forma que Ele não pediu para ser cultuado. Então, irmãos, enquanto não vier a destruição completa, isso é, ainda dá tempo de se arrepender. Enquanto não vier a morte, ainda dá tempo de se arrepender. E é isso que nós vemos no versículo 14. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. O apóstolo Paulo cita esse versículo lá na carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, no versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E nos lembra também, no capítulo 15, da esperança que nós temos. Ele nos lembra de Jesus, nos lembra do Evangelho, nos lembra da esperança em Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, diz assim, versículos 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos se retiverdes a palavra, tal como vou lá preguei. A menos que tenhais o que? Crido em vão. Antes de tudo vos entreguei também o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós cantamos um hino maravilhoso aqui, Solos Christus é o nome dele. Você crê no Evangelho? Você acredita no Evangelho? Você acredita que Cristo morreu pelos seus pecados? Como tem sido a sua vida? Como que tem sido os seus planos? Como que tem sido a construção da sua família? Ela é feita com base em quê? Na sua autossuficiência ou no Evangelho? O Evangelho, ele é a resposta para a morte. E sabemos que nada poderá nos separar do amor de Cristo, nem a morte poderá nos separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus. Nada. Que o Senhor seja o centro do nosso culto e a adoração seja de fato para quem nós vivamos, meus irmãos. Aquela geração que ouviu o profeta, ela não mudou. E o que acontece é descrito nos versículos 15 a 16. Ainda que ele viceje entre os irmãos, virá o vento leste. Vento leste é aquele vento desértico, aquele vento com areia, aquele vento que destruiria, que ressecava. Vento do Senhor, subindo do deserto, e secará a sua nascente, e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. O Senhor já havia enviado profetas, meus irmãos. Na época de Acabe, o profeta Elias combateu Acabe. O Senhor levantou Amós, levantou Oséias, deu vários alertas, muitas chances. E agora ele diz, meus olhos não veem a compaixão. Chega, agora chega. A imagem é terrível, a imagem é de destruição. Mas quem está falando aqui, meus irmãos, é Deus. É Deus. E tristemente, foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Não houve misericórdia dos assírios. E com grande severidade, ali o povo morreu. O que nós vemos com essa profecia? Que se depender de nós, meus irmãos, nós estamos perdidos. No que depender de nós, nós estamos destruídos. O que depender de nós, nós estamos perdidos. E o que vemos aqui é o quê? A necessidade de Cristo.
Não tem como imaginarmos o culto de adoração ao Redentor sem o Redentor. Não faz sentido nenhum. Isso não é culto. Quando o Redentor não é exaltado, quando o Redentor não é o quê? Glorificado. Essa região aqui, onde aconteceu isso, foi a região chamada Samaria. Samaria. Muito tempo depois, Jesus encontrou uma mulher samaritana. Está lá em João 4. Né? E Jesus teve uma conversa, a mulher tirava água. Jesus conversava com essa mulher. Uma conversa estranha, num horário estranho. E Jesus falando com uma mulher samaritana, ela ficou assustada, um judeu falando com uma samaritana. Justamente por causa disso e outras coisas más, os judeus e os samaritanos não se bicavam. E olha, no versículo 19 diz, o Senhor deve ser profeta, né? Depois de tudo que ele conversou com ela, disse a mulher. Então, diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias virá, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo, ele vai redimir Samaria. Então Jesus disse, sou eu o que falo com você. Jesus é o verdadeiro Redentor, meus irmãos. Jesus é quem redimiu Samaria. Jesus é quem pode redimir a sua vida, quem pode transformar. O culto não é brincadeira. O culto é ao Senhor. Deus sempre nos dará uma chance. Ou escolhemos seguir o nosso próprio caminho, ou o caminho de Deus. Quem escolher o próprio caminho, o caminho do orgulho, o caminho da autossuficiência, terá Deus por seu inimigo. Quem escolher o caminho de Deus e for humilde, reconhecer a Deus, terá o seu socorro. E você? Qual caminho você vai escolher? Vocês lembram da história de Josué também? No final da sua vida, quando Deus já tinha dividido todas as tribos, essa é a porção sua, essa é a porção sua, tanto de terra, tanto de dinheiro, esse para cá, tudo divididinho, tudo pronto para eles habitarem a terra que Deus deu. E ele diz, mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolha hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais os seus antepassados serviam, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cuja terra vocês habitam. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que essa seja a nossa declaração e a declaração da nossa família.